Fala, rapaziada, beleza? Ó, precisamos falar sobre Russell Westbrook, né, cara? A gente precisa falar sobre o Westbrook, porque parece que finalmente, ele achou o seu lugar no Lakers. Finalmente ele achou uma forma de render na equipe. E aí, meu amigo, a gente tem que dar o mérito para quem merece. Temos que dar o mérito pro Darvin Ham, que teve a pica de botar o Westbrook no banco. E aí, a gente também tem que elogiar o Westbrook por ter tido a humildade de aceitar vir do banco. Porque eu sei que muita gente pode achar que humildade o quê, Luiz? O cara tá sendo pago, tem que jogar do jeito que o treinador mandar. Só que, cara, a gente sabe que não é bem assim. A gente tá falando de um cara que tem um ego muito grande, a gente tá falando de um jogador que já foi MVP, múltiplas vezes All-Star, tá na lista dos 75 melhores de todos os tempos, vai ser um Hall da Fama. Então, para um cara desse engolir o ego e aceitar vir do banco, pô, o cara merece os parabéns. Assim como o Derrick Rose merece, assim como o Carmelo Anthony mereceu quando ele aceitou vir do banco. Então a gente tem que dar os parabéns pro Westbrook, mas o Darvin Ham tem um mérito absurdo de ter conseguido fazer o Westbrook vir do banco. Posição, né, onde ele tá funcionando pra caramba, cara. O Westbrook tá funcionando bem demais vindo do banco. A diferença do Westbrook vindo de titular pro Westbrook vindo do banco é assim, é um abismo de diferença. Nessa temporada, com o Westbrook vindo de titular, ele teve médias de 10,3 pontos, 6,7 rebotes, 4,3 assistências, um plus-minus de menos 5,3, ou seja, com ele em quadra como titular, o Lakers foi 5,3 pontos pior do que o adversário. O Westbrook teve 28,9% de field goal, um field goal horroroso, e 8,3% para 3 pontos, que é um aproveitamento miserável. Agora, se a gente for pegar os números dele vindo do banco nos últimos jogos, cara, a gente tem um jogador que tá com médias, e esses números antes do jogo de ontem contra o Utah Jazz, que daqui a pouquinho eu vou falar. Antes do jogo contra o Utah, com os jogos que o Westbrook veio do banco, 16,3 pontos, 7,7 rebotes, 6,7 assistências, um plus-minus de mais 7,3, ou seja, com ele em quadra vindo do banco, o Lakers foi 7,3 pontos melhor do que o adversário, 46,2% no field goal, uma diferença bizarra, e 33,3% para 3 pontos. Cara, é uma diferença enorme. É uma diferença enorme. E o mais importante para mim é que com o Westbrook vindo do banco e conseguindo render, o Westbrook ele recuperou algo que ele não tinha, que ele havia perdido desde que ele chegou no Lakers, que é sua confiança. O Westbrook recuperou a sua confiança. Recuperou a sua... Cara, eu posso até dizer isso. Recuperou a sua felicidade de jogar. Eu sei que é muito lúdico, né, falar sobre o jogador estar ou não feliz jogando, mas pra mim fica muito nítido quando eu vejo o Westbrook em quadra vindo do banco e conseguindo render, que ele fica mais feliz, que ele joga feliz. E o Westbrook é o tipo de jogador que precisa estar com um bom emocional pra render. O Westbrook ele é um jogador muito visceral. Ele é um jogador que transparece muito a sua emoção dentro de quadra. A gente estava vendo o Russell Westbrook no início dessa temporada, nos primeiros jogos, vindo titular. Um Westbrook apático, um Westbrook sem confiança, um Westbrook sem vontade de jogar. Agora, a gente vê um Westbrook com a puta energia, o Westbrook querendo muito jogar, feliz, fazendo jogadas um pouquinho mais ousadas e fazendo com que elas deem certo. Contra o Pelicans, ficou muito claro pra mim como que o Westbrook mudou o seu emocional. Cara, ele fazendo aquelas jogadinhas de efeito, são jogadinhas meio firulentas? São, mas são jogadas de efeito, são jogadas bonitas. São jogadas que ele fazia demais no Oklahoma, fazia no Wizards. Por quê? Porque ele tava feliz lá e ele tá fazendo agora no Lakers também. Então, a diferença do Russell Westbrook vindo de titular e vindo do banco vai além dos números. Vai além de performance. Vai de emocional, vai de confiança. E ontem, contra o Utah Jazz, foi o momento onde eu senti o Westbrook com o emocional, sabe, lá em cima. Cara, o Westbrook ele teve uma performance maravilhosa, foram 28 pontos, 3 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola, 9 de 14
no field goal e 3 de 5 para 3 pontos, cara. Foi talvez a melhor performance do Westbrook, desde que chegou no Lakers. E pra mim, sabe, aquele check de que o Westbrook tá com moral, sabe? O momento onde você olha e fala, beleza, agora o Westbrook tá com a moral lá em cima. Foi quando ele foi bater um lance livre e a torcida começou a gritar MVP. A mesma torcida que tava falando que ele era um merda há 3, 4 semanas atrás, fez cânticos de MVP pra ele, cara. Por quê? Porque a torcida sente quando o cara tá bem. Sente quando o cara tá feliz jogando. E ficou muito claro que ele tá feliz jogando vindo do banco. Tô falando que o Westbrook nunca mais vai poder jogar de titular? Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Só que nesse momento, eu acho que é muito importante o Darvin Ham manter ele vindo do banco. Por quê? Primeiro, porque o Westbrook aparentemente abraçou a ideia. Segundo, porque o time tá rendendo. E terceiro, porque tá fazendo bem pra ele. Quando ele entra em quadra, ele meio que entra pra botar energia no jogo. A torcida sente que quando o Westbrook entra em quadra, o jogo dá uma mudada. Nesses últimos jogos é o que tem acontecido. Quando o Lakers tá meio mal no ataque, o Darvin Ham tá botando o Russell Westbrook pra dar uma chacoalhada no time, e o time tá rendendo. Então eu acho que é muito importante nesse momento, pelo menos, o Westbrook ser mantido no banco. Se aí, depois no meio da temporada, o Lakers estiver bem e o Westbrook estiver jogando bem, pô, testa ele, volta ele pro time titular e vê o que acontece. Mas nesse momento eu acho importante manter ele vindo do banco pra ele, sabe, cultivar essa confiança que cresceu nele de novo. E aí, eu quero levantar a seguinte questão aqui com vocês e dar minha opinião em cima dela, porque eu quero que vocês deixem as suas opiniões nos comentários. Com o Westbrook rendendo, vindo do banco, será que já dá pro Lakers abandonar a ideia de trocar ele? Será que dá pro Lakers abandonar a ideia de buscar uma negociação pelo Westbrook em dezembro? Na minha opinião, não. Não é pro Lakers abandonar essa ideia, tá? Nossa, Luiz, você tá maluco? O Westbrook tá vivendo o seu melhor momento. Eu sei que ele tá vivendo o seu melhor momento. Só que o que o Lakers tem que pensar, na minha opinião, é o seguinte. Com o time do jeito que tá hoje, com o Westbrook bem, até onde dá pra gente chegar? Eu acredito que um primeiro round de playoff, no máximo. Agora, o que eu acho que a diretoria tem que pensar? Se eu aproveitar essa valorização do Westbrook e trocar ele por 2, 3 jogadores que complementem melhor Anthony Davis, complementem melhor LeBron James, complementem melhor Lonnie Walker, até onde eu posso chegar? Para mim, um time com AD, LeBron, Lonnie Walker, você tem ali Matt Ryan vindo do banco, você tem Kendrick Nunn, você tem Dennis Schroeder, e você coloca ali mais 2, 3 bons jogadores e arremessadores de preferência, e aí eu vou indicar TJ McConnell, Miles Turner e Buddy Hield como exemplo. Um time com esses caras, sem o Westbrook, mas tendo um Turner, tendo o Buddy Hield e tendo o McConnell vindo do Indiana, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Pra mim, esse time pode brigar por um segundo round. Pode brigar por um segundo round. Então, mesmo com o Westbrook bem, eu não abandonaria a ideia de trocar ele. Inclusive, eu aproveitaria esse bom momento do Westbrook para explorar um pouquinho mais de mercado, tá? Mas essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu quero saber de você isso, tá? Vendo que o Westbrook finalmente encontrou um jeito de render no Lakers, você mantém ou você troca o Westbrook aproveitando essa valorização? Eu trocaria porque eu acho que esse time com outras peças vindas de uma negociação com o Westbrook, esse time pode ir mais longe do que só com o Westbrook. Mas essa é a minha visão, quero que você comente aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo e fica ligado, cara, porque hoje ainda tem muito vídeo pra sair, tem muito conteúdo legal, tem pós-jogo da rodada de hoje. Ah, Luiz, você vai cobrir a rodada nesse sabadão? Óbvio que eu vou cobrir. Por quê, meu amigo? Porque eu tô aqui no meu bunker, né? Eu tô aqui no meu bunker, e quando eu tô no meu bunker, aqui é produção de conteúdo 24 horas, meu parceiro. Então, vai ter conteúdo, vai ter pós-jogo, então conto com a sua audiência. E é isso. Obrigado a todo mundo, grande abraço
e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.